E se o Brasil fosse um país comunista? Essa ideia assombra muita gente. Essa ideia alavanca muito voto para quem quer concorrer e desperta o imaginário de muitas pessoas. Mas olhando o Manifesto Comunista, como de fato escreveu Karl Marx, como seria um Brasil de esquerda totalmente? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Muito prazer, me chamo Lincoln Serpa, esse é o meu canal e eu convido você a embarcar com a gente nessa jornada onde a gente faz vídeos opinando sobre muitos assuntos e trazendo para você a ideia e debates do que a gente pode fazer pelo nosso país aqui. Então, seja muito bem-vindo, vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de esquerda, a gente precisa entender o que é a esquerda, como surgiu e como que isso se aplica ao Brasil. Vamos lá. A gente tem o surgimento da esquerda no seguinte contexto. Na época ali depois da Idade Média, começou-se a ter muitas discussões filosóficas, tá, a respeito da sociedade. Quando teve a Revolução Francesa, fica comigo, não vi, não foge. Você que fugiu da Revolução Francesa na escola, você vai entender. Revolução Francesa, depois do movimento iluminista, todo mundo queria pegar a fé e tirar e extrair a razão da fé. Só que qual é o grande problema dessa questão? Todo mundo preocupado em tirar a razão da fé, mas muitos não fizeram filtros. A gente teve desenvolvimentos de contratos sociais, como Rousseau, John Locke e também, por último, qual é o nome dele? Thomas Hobbes. Mas também nós tivemos muitos outros surgimentos, tá? Depois da Revolução Francesa, a gente tinha uma classe que se chamava burguesia. Quem era a burguesia? Você precisa entender de classe social. Burguesia eram os comerciantes, não eram ricos, eram comerciantes. Eu tenho ferro de passar roupa aqui atrás e eu vendia. Esse é o burguês, era o feirante, era o cara que tinha um negócio. Então, esse burguês, que não era muito privilegiado na sociedade, ele estava aqui na parte de baixo da pirâmide. Tinha o povo que era camponês, que estava bem abaixo, que ficava no campo. Depois os burgueses. Depois a gente ia entrar numa escalada. Ia entrar na galera da realeza, o clero, que era a igreja, que era muito poderosa na época, tá? E os monarcas. Então, os burgueses estavam por baixo. Então, o burguês, que era a massa da sociedade, eles desenvolvem essa Revolução Francesa. Tá? Muita cabeça rola no chão e depois disso eles conseguem se consolidar acima na sociedade. Os burgueses, eles conseguem adquirir uma maior autonomia para trabalhar. Por quê? Quando a gente pensa em Revolução Francesa, meu amigo, entenda como surge o contexto do comunismo. Antes era um absolutismo que reinava, o rei mandava e desmandava. Depois, quando surgiu a Revolução Francesa, eles pregam por liberdade. Quais são os lemas da Revolução Francesa? Pega essa visão. Liberdade, igualdade, fraternidade. Liberdade, igualdade, fraternidade. Não esquece. Quando esse burguês sai da Revolução pedindo a liberdade, eles conseguem autonomia para lucrar mais nos seus negócios, dão certo, prosperam e conseguem ascender socialmente e economicamente. Os camponeses não conseguem sair dessa bolha. Por quê? Os burgueses não dependem de patrões. Os burgueses são comerciantes, dependem de vendas. Os camponeses dependem dos seus patrões e dos meios de produção. Então os operários e camponeses, após a Revolução Industrial, continuam na mesma estrutura e com, condições precárias, tá? De vida. Então, nesse contexto, começa a surgir uma revolta. Karl Marx, você já ouviu falar, um jovem escritor, escrevia para jornais na França, criticava o governo e etc. Ele teve uma ideia de explorar essas questões sociais. E ele, estudando a sociedade, ele decide publicar matéria, se junta a pessoas que já existia, tá? Os comunistas. Só que existia o Partido Comunista, que era formado por operários, camponeses, dessas pessoas lá de baixo da ascensão social. E aí, Karl Marx chega. E ele começa a compilar as ideias desses esquerdistas e publica um Manifesto Comunista, um livro que marcou história. Karl Marx, ele era sustentado
por burgueses. Esse que é o interessante. Ele era um comunista sustentado por burgueses e, querendo ou não, ele teve sim um certo patrocínio financeiro muito bom para publicar esses livros. Junto de Friedrich Engels, ele publica o Manifesto Comunista. Então, o que esse Manifesto Comunista fala? Aí é a base do comunismo, tá? Você lendo, você entende. Eles pegam e dizem: a história é dividida em luta de classes. O que a gente tem de acontecimento histórico é tudo luta de classes. Não tem outra coisa além de luta de classes. Então, desde o início da história, é para ver que classe vai dominar qual. O que é classe? Burguês, operário, proletário. E para ele, os operários eram quem estava por baixo dessa classe. Pelas condições precárias, ele pediu nesse manifesto, dizendo: a gente precisa abolir algumas coisas da sociedade e fundar novas coisas, para que possamos ganhar essa guerra. Ou é a gente, ou é os burgueses. Então, o que ele fala? Ele fala o seguinte, que os camponeses e os operários precisam se unir. E a união deles faria a maioria. Eles precisam formar uma revolução armada, cabeça mesmo, contra os burgueses e os chefes das indústrias, do campo, para poder tomar os meios de produção e fazer com que a classe burguesa caísse. Para ele, a religião, preste atenção, a religião, a moral, toda a verdade eterna, qualquer princípio, cultura, são meios que os burgueses que estão acima da sociedade usavam para manipular quem está embaixo da sociedade. Então, para eles, família, isso não importa. Eles falam no Manifesto Comunista abertamente, capítulo 2, abre lá. Abolição da família, a proposta mais infame dos comunistas, ele fala. Então, eles querem acabar com a estrutura da sociedade, cristianismo, tudo. Clero para eles é horrível. É só um meio de controlar a sociedade. E ele propõe a Revolução Armada, isso aqui é bem por cima, tá? Ele diz o seguinte, aí a sua ideia econômica. Tudo, primeiramente, tem um Estado socialista. Primeiro estágio, socialismo. Tá? Depois que tem a Revolução, vem um governante. Esse Estado, ele vai tomar tudo de todos, seu e do burguês, tá? Então, todos os seus bens vão para o Estado. E o Estado vai distribuir igualmente os bens entre todos, até que todos tenham a mesma coisa, etc. E, naturalmente, o Estado não precisaria existir, porque a sociedade vem em harmonia, então a gente entra no Estado comunista. Bem direto, assim. Então, aqui a gente vê alguns exemplos na história disso acontecendo. Eles fazem o seguinte, eles chegam no local, primeiro passo, acabar com a cultura, dominar a cultura. Como aconteceu na Rússia. A Rússia era um país imperialista. Só que aí a rainha dá mole, deixa... A princesa, na verdade, deixa ideias comunistas entrarem no país, porque ela achou bonitinho. E aí matam a família Romanov toda, ou seja, ela deixou a ideia entrar e daqui a pouco tava fazendo enterro de todo mundo. Então, primeira coisa, eles acabam com a cultura do país. Vamos entrar no Brasil? Você acha bonitinho o samba? Você acha bonitinho tudo? Primeiro, eles se apropriam da cultura brasileira. Eles criam uma narrativa para dizer que aquilo veio deles. Se apropriam ou acaba com o que se opõe. Aonde o comunismo entrou no mundo, socialismo, sempre teve derramamento de sangue. Desafio você a me falar um lugar no mundo onde o comunismo entrou e não teve derramamento de sangue. A igreja, religiões, sempre foram perseguidas aonde o comunismo entrou. Não há uma igreja que não precise ser controlada pelo Estado. Então vamos ao Brasil? Se eles entrassem no Brasil, eles já estão entrando. Primeiro, dominam a cultura. O que está acontecendo? Tudo já é deles aí. Feminismo, tudo. Dominam as escolas, como Karl Marx diz no Manifesto Comunista, que deve pegar os filhos dos cidadãos enquanto ainda é pequeno, levar para a escola e ali doutriná-los a mudar a forma de pensar e ver o mundo, a cosmovisão. Outra coisa que eles iriam fazer, eles se infiltram na sociedade como um vírus e começam a formar maiorias. As minorias formam maiorias. Após eles fazerem tudo isso, dominar culturalmente o país, porque a Revolução Armada tem alguns lugares que não funcionam, aí parte para o ataque. Pregam contra a abolição da família. A favor da abolição da família.
pregam a favor de coisas que são contra os princípios eternos. A igreja é perseguida onde eles entram e tudo tem que ser controlado pelo Estado. Mídia, religiões, partidos políticos, tudo pelo mesmo Estado. Exemplo, Coreia do Norte. Exemplo, Rússia. Exemplo, China. Único partido. Pode ver, é tudo assim, único partido. Quando o comunismo entrou, acabou para a igreja. A igreja só voltou depois que a Rússia voltou ao normal. Depois, Coreia do Norte, igreja é o Estado. Não tem igreja. Cuba, igrejas dominadas pelo Estado. É só você ver. Partido político é único, não tem oposição. Tá? Agora, por que não funciona a parte econômica de tomar o dinheiro do rico e dar pro pobre? Porque eles tomam do rico, o rico vai embora do país e não tem mais rico para pegar dinheiro, porque o rico é inteligente e foge, e não distribui pro pobre. Então você continua na bosta. E nunca vai passar pro comunismo. O Estado sempre vai continuar existindo, ele vai sugando o máximo de impostos que puder, e assim o Estado fica maior e os governantes mais ricos, enquanto Kim Jong-un encontra astros de NBA e tem carros de luxo, e o cidadão da Coreia do Norte nem sabe o que é isso. Então, meu amigo, até a China sabe que esse esquema é furada. Por isso que eles adotam um sistema capitalista na área financeira. Logo, o comunismo é algo que domina a cultura, domina a sociedade. É um excelente meio de manipulação social. E os governantes são os maiores privilegiados desse regime. Economicamente falando, um desastre, nunca funcionou em lugar nenhum. Então, quais são os interesses? Para que lutar por ideais comunistas? O capitalismo é ruim, são os argumentos dele. Então, que lutemos para que melhoremos. O que é ruim no capitalismo? É a fome? Como combater a fome? Diga de maneira correta, é dividindo riquezas que se combate a fome? Porque a divisão não multiplica. Como combate a fome? Como acaba com a guerra? São as respostas que o capitalismo não soube preencher. E o comunismo nunca nem chegou perto de preencher. Então, que se há alguma coisa, que apresente. Mas, fato é, que onde a esquerda chegou teve destruição, morte e piora no IDH. Não concorda? Conversa do contrário. De resto, o Brasil ia ser um país, como já está sendo, esse que é o problema, cada vez mais anticristão, cada vez tudo é controlado pelo Estado, mídia, suja tudo, instituições, exército. Lá na Venezuela, o exército, ele foi infiltrado, o Chávez entrou no exército. Colocou coronéis lá dentro que são a favor do regime dele. Então não tem revolta dentro daquele que tinha que proteger o país. Logo eu digo, o comunismo é um vírus que se infiltra na sociedade. Saber combatê-lo é a tarefa mais importante daqueles que se dizem defensores da pátria. Portanto, convido a você a deixar a sua opinião. Siga nosso canal, se inscreva, vamos pra cima e fazer a mudança, a diferença. Siga-me nas redes sociais, meu Instagram, @lincolnserpa_, e vamos pra cima, contra tudo e contra todos. Deus, pátria, família, tamo junto.